Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de número 1 da disciplina de Matemática 1. Eu sou o professor Vladier Oliveira e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Vamos apresentar aqui os conceitos iniciais da parte de semelhança de triângulos. De uma maneira mais intuitiva, a gente pode dizer que triângulos semelhantes são aqueles que possuem os mesmos ângulos e lados correspondentes proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, quando eu digo que eles têm os mesmos ângulos, eu quero dizer que ele mantém o mesmo formato. São triângulos que têm o mesmo formato. E quando eu digo lados correspondentes proporcionais, eu estou querendo dizer que apesar de ter o mesmo formato, pode acontecer de que ele tenha uma mudança de tamanho. Por exemplo, que todos os seus lados tenham duplicado, triplicado ou reduzidos à metade, à quinta parte. Tá? Então, a ideia intuitiva é um pouco essa. Para que eu tenha triângulos semelhantes, normalmente a gente tem uma ideia de que aconteceu alguma transformação com esses triângulos. Por exemplo, imagine que você tem um triângulo e dá um zoom nele. A figura muda de tamanho, mas as proporções continuam as mesmas, né? Então a gente percebe que o formato do triângulo é o mesmo, mas os seus lados tiveram uma mudança aí de proporção. Tá? Então esses dois triângulos são semelhantes. Outra situação seria pegar um triângulo e espelhá-lo. É claro que as proporções são as mesmas, só que ele está numa posição inversa. Então a gente vê aí o formato dele é o mesmo, a proporção no caso está a mesma, que ele não mudou de tamanho, mas a posição dele mudou. Tá? Poderíamos ainda rotacionar um triângulo e mais uma vez todas as proporções seriam mantidas, só que em outras posições. Em geral, quando a gente trabalha com semelhança de triângulos, o que acontece são 2 ou 3 dessas transformações ao mesmo tempo. Então, normalmente, eu mudo a posição da figura, dou um zoom nela para ampliar ou para reduzir, mas, de modo geral, o formato do triângulo é mantido. E é isso que vai garantir aí a semelhança entre os triângulos. Tá? Isso aqui é de uma maneira mais intuitiva. Vamos agora escrever isso com uma linguagem mais formal. Na linguagem formal, a gente teria assim, ó, 2 triângulos são semelhantes, C e somente C, possuem 3 ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, pessoal, nos triângulos abaixo, nós temos o ângulo A congruente ao ângulo D. Lembrando que congruente significa que tem a mesma medida. Então, quando eu falo que o ângulo A e o ângulo D são congruentes, eu estou dizendo que eles medem a mesma coisa. Ah, sei lá, se o ângulo A for 50 graus, o ângulo D também vai ser 50 graus. O mesmo também ocorre com os ângulos B e E os ângulos C e F. Okay? A simbologia matemática que a gente usa para essa situação é um sinal de igual com um tio em cima. Tá? Então, quando eu digo aqui, ó, quando eu tenho essa sentença matemática, o que eu estou dizendo aqui é o ângulo A. Eu estou representando o ângulo com esse acento circunflexo, tá? Na linguagem matemática. Significa o ângulo do vértice A, então estou falando desse ângulo aqui. O ângulo A é congruente ao ângulo D, ou seja, tem mesma medida que o ângulo D. O ângulo B tem mesma medida que o ângulo E. O ângulo C é congruente ou tem mesma medida que o ângulo F. Tudo bem? Além disso, temos lados homólogos proporcionais. Vamos observar os lados dos 2 triângulos. Repare que quando a gente indica os vértices dos triângulos, ó, A, B, C, D, E, F, a gente está usando letras maiúsculas. Tá?
Porque vértices são pontos e na linguagem matemática os pontos são representados por letras maiúsculas. Já os lados são representados por letras minúsculas, né? Se você pegar aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho, tá? Todas letras minúsculas. E no caso do triângulo, normalmente a letra minúscula utilizada corresponde à letra do vértice oposto ao lado. Então, se você ver aí, sempre é o vértice oposto que está dando o nome daquele lado que a gente usa a letra minúscula. Então, se eu tenho aqui o vértice A, o lado oposto a esse vértice vai receber como nome a letra A minúscula. Isso aqui normalmente acontece em todos os exercícios, toda a linguagem matemática. Tá? Quando a gente fala lados homólogos proporcionais, temos que saber que homólogo significa que tem a mesma posição relativa, ou seja, que são correspondentes. Então, por exemplo, se o ângulo A e o ângulo D são iguais, os lados correspondentes a eles vão ser o oposto ao ângulo A, Azinho, e o oposto ao ângulo D, Bzinho. Tá? Essa é a ideia. Então, falando de triângulos semelhantes, para identificar os lados homólogos, basta observar os ângulos que estão próximos àqueles lados. Então, por exemplo, eu pego aqui o lado B. O lado Bzinho aqui, desse primeiro triângulo, está entre o ângulo vermelho e o dourado. Entre o vermelho e o dourado no outro triângulo é o lado Ezinho aqui. Então, o lado B do primeiro triângulo é homólogo ou correspondente ao lado E do segundo triângulo. Tá? Na nossa figura está bem simples. O lado A do triângulo ABC está entre os ângulos verde e dourado. Olhando para o triângulo DEF, temos que o lado D também está entre os ângulos verde e dourado. Portanto, o lado A e o lado D são homólogos. Da mesma forma, o lado B é homólogo a E e o lado C é homólogo a F. Tá? Novamente, os lados devem ser homólogos e proporcionais, né? É isso que a gente está dizendo aqui na definição. Quando falamos em proporção, a gente está falando de uma razão, ou seja, uma divisão. E é isso que eu estou representando aqui embaixo. Ó. Então, quer dizer, os lados homólogos são proporcionais, significa que quando a gente divide o lado A pelo lado D, a medida do lado A pela medida do lado D tem que dar a mesma coisa, vai dar a mesma coisa de dividir a medida do lado B pela medida do lado E ou ainda a medida do lado C pela medida do lado F. Tá? Esse valor que a gente encontra ao fazer essa divisão é chamada de razão de semelhança e está sendo representada aqui pela letra K. Veja agora como é que fica a simbologia completa do enunciado. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. É isso que a gente está escrito aqui. Ó. Triângulo ABC é semelhante é representado pelo tio, ao triângulo DEF. C e somente C, então C e somente C é representado por essa setinha aqui, apontando para os dois lados. Possuem três ângulos ordenadamente congruentes. Aqui, ó. Os três ângulos são congruentes, têm a mesma medida. E os lados homólogos proporcionais. Então, os lados correspondentes, quando a gente faz a divisão entre esses lados correspondentes, dá a mesma coisa. Quer dizer que eles são proporcionais. Vejamos agora um exemplo numérico simples para a determinação da razão da semelhança. Observe que temos os ângulos congruentes marcados por tracinhos, aí, quantidade de tracinhos.
Tá? Nessa figura já está um pouco diferente da primeira, porque ele mudou de posição, né? De um triângulo para o outro. Tanto teve um zoom, como teve aí uma rotação e um espelhamento. Tá? Ele mudou de posição. O que a gente vai fazer aqui? Para verificar a semelhança entre os dois triângulos, a gente observa que, primeiro, temos ângulos congruentes, né? Ó, tem aqui o ângulo com um tracinho, o ângulo com um tracinho. Ângulo com 2, ângulo com 2. Ângulo com 3, ângulo com 3. Então, já temos os ângulos marcados aqui, mostrando que eles são congruentes. E a gente precisa verificar se os lados homólogos são proporcionais. Para isso, a gente vai fazer a razão de semelhança entre os triângulos e ver se bate para todos os lados. Tá? Então, o lado que mede 1 centímetro no primeiro triângulo está entre os ângulos com uma e duas marcações. Se eu olhar para o segundo triângulo, entre o ângulo com uma e duas marcações é o lado medindo 2 centímetros. Daí, a razão entre esses dois lados, ó, 1 dividido por 2, dá 0,5. Fazendo o mesmo processo para os outros lados, a gente tem que 1,5 está entre o ângulo 2 e 3, aqui, ó, dividido por 3, que também está entre o ângulo 2 e 3. 1,5 dividido por 3 também dá 0,5. E aí, fazendo também para os terceiros lados, ali, né, que sobraram, 2 centímetros está entre 1 e 3, 4 centímetros está entre o ângulo 1 e 3. Quando a gente divide 2 por 4, também dá 1 sobre 2, se a gente simplificar, né, que é 0,5. Então, os dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 0,5. Ou seja, o primeiro triângulo tem medidas iguais à metade das medidas do segundo triângulo. Aumentando um pouco a complexidade, vamos agora a um segundo exemplo, que diz o seguinte, ó. Sabendo que os dois triângulos abaixo são semelhantes, determine os valores de x e y. Bom, se os dois triângulos são semelhantes, isso significa que eles possuem ângulos congruentes. E isso já está marcado aí na figura, né? De novo, a gente tem ângulo 1, ângulo 2, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 3. Então, os ângulos são congruentes. E, além disso, tem lados homólogos proporcionais, certo? Então, o nosso primeiro trabalho, então, é identificar os lados correspondentes. Como no exemplo anterior, teremos que o lado de 4 centímetros no primeiro triângulo corresponde ao lado de 6 centímetros no segundo triângulo. Isso a gente percebe através dos ângulos, né? 4 centímetros aqui está entre o ângulo 1 e o ângulo 2. Entre o ângulo 1 e o ângulo 2 no segundo triângulo é o lado de 6 centímetros. Tá? O lado de 6 centímetros no primeiro triângulo ele é correspondente ao lado y no segundo triângulo. Eu percebo isso porque, mais uma vez, 6 centímetros aqui, esse lado, está entre o ângulo 2 e 3. Se eu olhar entre o ângulo 2 e 3 no segundo triângulo, é o y. Tá? E, por fim, o lado x corresponde ao lado de 15 centímetros, também por conta dos ângulos. X está entre o ângulo 1 e 3, entre o ângulo 1 e 3 no segundo triângulo é o 15 centímetros. Portanto, a razão de semelhança deverá ser igual para os 3 pares de lados. Então, a gente pode escrever essa igualdade aqui. Se eu pegar 4 dividido para 6, vai ser igual a 6 dividido para y, que vai ser igual a x dividido para 15. Tá? Para resolver essa situação, basta utilizarmos o mesmo processo de uma regra de 3. Afinal, a gente está falando de proporção. Tá? Para usar a regra de 3, a gente só precisa de 2 pares de lados. Então, eu não preciso desses 3 aqui, eu só preciso de 2. Então, vamos tomar, por exemplo, esses 2 primeiros pares aqui. Ó. 4 sobre 6 e 6 sobre y. E aí, para resolver,
é uma regrinha de 3, então a gente vai resolver normalmente, né? Multiplica aqui 4 vezes y e 6 vezes 6. Então a gente vai ficar com essa igualdade aqui. 4 vezes y é igual a 6 vezes 6, que significa que 4 vezes y é igual a 36, quando a gente multiplica aqui o 6 vezes 6 em 36. E aí, nesse caso, se o 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter aqui y igual a 36 dividido por 4, que é 9 centímetros. Tá? Então, já encontramos o valor de y. Para achar o valor do x agora, tanto a gente poderia usar esses dois pares aqui, ou então usar o 4 sobre 6 e o x sobre 15. Tá? Que é o que eu vou usar aqui. Ó. 4 sobre 6 e x sobre 15. Vou montar uma nova regrinha de 3 aqui. E descobrir o valor de x, né? Que é bem simples, né? Mais uma vez, 6 vezes x, 4 vezes 15. Então, a gente vai ter 6 vezes x igual a 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60. Esse 6 que está multiplicando x vai passar dividindo. E a gente vai ter como resposta x igual a 10 centímetros. Tá? Então, esse aqui é um exemplo simples da utilização da semelhança de triângulos para encontrar lados que você desconhece nos triângulos. O que a gente tem que prestar muita atenção? Nos ângulos correspondentes para a identificação dos lados. Né? Lado 4 está entre o ângulo 1 e 2, lado 6 está entre o ângulo 1 e 2. Então, esses lados são proporcionais, são correspondentes. Tá? Então, presta bastante atenção nisso, para a gente já poder fazer alguns exercícios e até a próxima aula.